O que a espiritualidade tem a ver com a nossa sexualidade? Bom, pessoal, pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque né, sexualidade é um tema bem complexo, né? E ainda, infelizmente, as pessoas ainda desassociam muito a ideia de espiritualidade por toda a questão né, religiosa, dogmática, do celibato, né, das religiões, que colocam que uma pessoa que é espiritualizada, né, automaticamente ela abre né, mão da sua sexualidade. E aí, vou trazer logicamente o olhar aqui né, da filosofia do yoga oriental, da teosofia, ocultismo, esse rolê aí que eu curto e que estudo sobre isso. Então, falando primeiramente na questão energética, né? Vocês devem já ter ouvido falar da energia sexual, que a gente vê muito na nomenclatura do sânscrito como Kundalini, né? O que é essa Kundalini? Então, essa energia vital, que é a energia da vida, né? A energia sexual, ela é a energia mais potente do mundo, né? Porque é a partir dela que a vida continua, né? Se manifesta. Então, ela também é muito relacionada com a nossa criatividade, né? Então, quando a gente tá com o chakra sexual, que é o nosso segundo chakra, desregulado, né? Ali que tá, a coisa não tá muito legal, isso vai refletir diretamente na minha criatividade. E aí, quando eu digo que ele tá desregulado, pode ser tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, uma pessoa que não tá olhando, que não tá trabalhando com a sua sexualidade, né? Que tem muitos traumas de repressão ligados a isso, né? Então não ter consequências diretas na sua criatividade, e pessoas que estão utilizando essa energia de forma errada. E aí que vem o motivo de eu pensar em não gravar esse vídeo. Porque, enfim, eu vou falar um pouquinho mais depois, né? Tem toda essa questão de falsa liberdade que a gente vende e tal, dos corpos e bababá, mas eu já falo sobre isso. Mas então, desregulado no sentido que é isso, né? Que é o que a gente vê agora, que é as relações extremamente superficiais, né, um grande número de parceiros e aí parceiras, né, enfim, como você se relaciona, o que acaba afetando muito no campo energético da pessoa. E a pessoa acaba tendo um grande número de parceiros, né, ou parceiras, tá? Esse vídeo não tá direcionando, eu vou falar depois algumas questões de gênero, mas ainda não, tá? No geral. Então, a pessoa tem muitos parceiros e aquilo, ao invés de preencher, né, é como se fosse um distúrbio alimentar, tá? O distúrbio com a sexualidade é a mesma coisa que qualquer outro. Com drogas, com álcool, a pessoa tem aquele vício em pornografia, vício em ter vários parceiros para anestesiar e tapar buraco das suas dores emocionais. E aí, o que acontece? Depois que passa a relação, ela se sente mais vazia ainda do que ela estava antes. E por que ela se sente mais vazia do que ela estava antes? Porque além de não ter preenchido aquele vazio, porque aquilo ali é uma questão emocional e não só sexual, mecânica ali do corpo, né? É uma questão energética. Então a pessoa, além de não preencher o vazio que é do emocional, não é do campo físico, ela ainda perde energia, né? Às vezes se relaciona com alguém que ela nem sabe com quem está se relacionando e a pessoa está trocando energia com outras pessoas que nem cuidam da sua, e aí a coisa só piora. Então essa busca por preencher esse vazio existencial que todos nós temos, ela pode ser tentada ser anestesiada em qualquer forma, desde excesso de compras, acúmulo de coisas em casa e alimentação inadequada. Tem pessoas, por exemplo, que tentam tapar esse buraco fazendo muita atividade física, sabe essas pessoas viciadas assim em exercício fora do normal, assim, todo excesso esconde uma falta, né? Eu não lembro quem disse isso, não fui eu, foi um autor, mas enfim, isso serve para qualquer coisa. E no sexo não é diferente, tá? O que a gente nota? Dois padrões muito recorrentes da sexualidade que a gente deve observar. Nas mulheres, excesso de repressão, né? A questão da gestação, do medo da gravidez, né? De toda a questão vinculada à virgindade, que né, as mulheres, a maioria, tem aquele medo, aquele pânico, ou não estimula a se conhecer, né? A crítica à masturbação, que nos homens é incentivada. Então, as mulheres, muitas são casadas, passam a vida inteira e às vezes não vão ter um orgasmo na vida, né? Então não se autoconhecem, e aí a partir do momento que eu não me autoconheço, logicamente que na relação a 2 ou a 3, a quantos vocês quiserem, não vai ser diferente.
A questão do homem, né, que daí é um pouco oposta, mas também gera tantos malefícios quanto da mulher, que é o oposto, né? Que o homem é a questão de que ele é, né, não pode falhar, né? O homem tem que estar sempre disponível, sempre ele tem que querer, e aí ele é criado com uma falsa educação sexual com pornografia, que não é real. O mundo da pornografia não é real, né? Não é uma boa qualidade sexual. Se você se baseia achando que o filme pornô apresenta boa qualidade sexual, seja homem ou mulher, você está muito enganado, né? Para e vai estudar sobre sexualidade. E aí acaba acontecendo tudo que a gente está vendo hoje, né? Uma grande frustração, uma grande indústria, o mercado do corpo objeto, né? Que ainda rende muito dinheiro, né? E aí gera também, patrocina e segue acumulando a questão, por exemplo, do objeto, principalmente o corpo da mulher como um objeto. Então segue as meninas sofrendo assédio desde pequenas, porque a mulher segue sendo um objeto, seja agora de forma mais, como é que eu vou dizer, que a pessoa se autogerencia. Então digamos que perdeu um pouco do padrão do trabalho escravo. Porque, por exemplo, hoje tem as plataformas e as próprias pessoas se autogerenciam. Então, digamos que nesse aspecto foi positivo, né? Porque daí você não é mais escravo, pelo menos vendendo seu corpo para você lucrar, né? Mas da mesma forma segue abastecendo esse mercado. Então não adianta eu reclamar que eu saio, que eu sou assediada, né? Que eu já fui abusada e eu sigo lá vendendo o meu corpo, eu sigo abastecendo esse mercado. Por mais que o dinheiro seja para mim. Então essa ideia que eu falo, que muitas ideias acabam sendo essa falsa liberdade, por exemplo, do meu corpo, minhas regras. Mas o meu corpo é um corpo social. Então no momento que o meu corpo é algo social, todas as coisas que eu faço na sociedade, todas as minhas atitudes vão ter uma consequência positiva e negativa, tá? Então se eu sigo ali com o meu corpo servindo de objetificação da indústria, seja da indústria, né, da indústria do cinema, da indústria pop, que a gente vê muito também, né, a objetificação ainda do corpo da mulher, da indústria, né, pornográfica, de conteúdo adulto, e aí né? Então eu tô seguindo, abastecendo essa máquina. Então a gente tem que ser conscientes. Ok, eu quero vender a minha imagem, quero vender o meu corpo. Eu estou seguindo, alimentando a indústria e gerando, né, conteúdo para que outras mulheres e outras meninas sigam sendo abusadas. E isso não tira de forma nenhuma a responsabilidade do homem e do abusador. Mas é a minha parte que eu tô fazendo para manter isso, né? Então não adianta eu reclamar e seguir botando carvão na engrenagem ali nessa fogueira, sabe? Que é o que a gente vê muito hoje. Então eu digo, é essa falsa sensação de liberdade, porque tá, ok, liberdade porque você tá ganhando dinheiro, mas segue alimentando essa indústria que mata, né, gente? Porque a gente tá falando aqui de abuso, né, do assédio, do abuso, mas a gente sabe o altíssimo grau de feminicídio que existe no mundo, né? Nesse momento, alguma mulher, mais de uma mulher, né, nesse vídeo, porque a última vez estatística de investigado, acho que a cada 2 ou 3 minutos, né, morre uma mulher por feminicídio, tá sendo assassinada. Porque o marido acha que tem o ex-companheiro. Eu lembro que agora no feriado que eu fui para Santiago, né, ali da Páscoa, no Rio Grande do Sul, eu não tenho o hábito muito de assistir jornal, e aí lá minha família estava assistindo, tinha em 2 dias havido 6 casos de assassinato de mulheres por seus parceiros ou ex-parceiros, tá? Então isso não é brincadeira. E aí volta lá para a sexualidade. Como que a espiritualidade então pode me ajudar com a minha sexualidade? Tem vários aspectos, né, pessoal? Essa questão de cuidado da minha energia, o autoconhecimento, né, de se conhecer, o que me dá prazer, por que eu acho feio, né? Quais são os tabus que eu tenho ainda construídos na minha cabeça social que eu levo para a hora do sexo e que me podam, né? Que fazem eu não atingir o meu potencial máximo, né? Desse corpo ou dessa energia, de aproveitar essa energia. O que é o momento de presença, né? Durante uma troca lá sexual, você tá com a sua cabeça em outros problemas, você não conseguir estar totalmente presente ali. A questão da superficialidade das relações, de não conseguir aprofundar, de não conseguir ser vulnerável com o outro, né? Mesmo que seja uma relação casual, né? Então,
os tabus com o corpo, né, das mulheres, sempre tem a questão da vergonha, né, do seu corpo. Os homens também têm, né, desses padrões que a gente tem irreais da sociedade. Então são muitas questões que o autoconhecimento, juntamente com a expansão da nossa consciência, que eu também posso melhorar muito a minha vida sexual, né? E parar de sentir medo. Eu não lembro quem é que dizia, alguém famoso, de levar a Bíblia pra cama. Tipo, alguém que usava esse termo, eu não tô sendo louco, quer dizer assim, que tipo, levar o dogma, né? Parece que você leva ali o pecado junto quando você vai se relacionar intimamente com alguém, né? Isso faz muito mal. Então, e a perversão, esse excesso de proibição de falar do pecado, faz com que gere mais curiosidade, e a perversão e o índice, né, de distúrbios que existem mentais com as questões de sexualidade aumentem, né, porque não se fala abertamente sobre isso, porque ainda está numa caixinha lá, um conservadorismo que não cabe mais no nosso tempo. Então, a minha dica é: vá olhar os seus tabus, né? Ver quais são os seus medos, analisar, fazer um checklist de como vai a sua sexualidade, e não deixe para amanhã, porque é só você que pode olhar para isso. Não é responsabilidade do seu companheiro, da sua companheira. E se tá muito ruim, você já conversou e pediu para mudar, ó, tchau e benção, e vai cuidar do seu prazer. Beijo!